Hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa muito especial, muito importante, que vai te ajudar a lutar e a vencer todas as batalhas. Quem sabe o que é? Começa com F e termina com E. Vocês sabem o que é? Fé. Isso mesmo, tia Raquel, é a fé. Mas vocês sabem onde é que tá a fé? Ô tia Dani, tá debaixo do seu pé? Tá não. Ixi. Tia Raquel, tá no seu bolso? Ih, não tá não. Não tá. E agora, hein? Onde é que será que essa fé tá? Vamos pensar. Se Deus mora no meu coração e se eu tenho fé nele, acho que a fé tá no coração então, né, gente? O que vocês acham? Tá bom, agora que a gente já sabe onde a fé está, a gente vai cantar uma música sobre isso. Eu vou cantar bem devagar para vocês aprenderem, tá bom? Vamos lá? Eu tenho fé no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Eu tenho fé no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Deu pra pegar a música? Sempre que a gente fizer o pam, pam, tem que bater palma, hein? Não esquece. E podem dançar, fiquem à vontade. Tem uma outra parte da música, como a gente falou, né? É F, E que dá fé. Então a gente vai cantar isso de uma maneira diferente. Eu vou ensinar pra vocês. F é no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. F é no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Essa parte vocês podem fazer como se fosse uma letra. F e o E. Aí dá pra fazer uma dancinha, tá bom? Mas como a gente estava falando sobre a fé que tá lá no nosso coração, quem será que colocou ela lá dentro? Acho que foi Jesus, né? Jesus colocou ela lá dentro do nosso coração. E como ela tá bem guardada, alguma coisa pode destruir? Eu acho que não. Ninguém consegue tirar o que tá dentro do nosso coração. Então essa vai ser a última parte que a gente vai aprender da música, tá bom? Jesus colocou lá dentro. Jesus colocou lá dentro e nada nesse mundo destrói, destrói, destrói. Eu tenho fé no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Beleza, agora vocês aprenderam a música completa. A gente vai cantar um pouco mais rápido, porque quando a gente canta rápido, a gente vai fazer com que a fé cresça, tá bom? Então vamos lá, tudo junto agora. Eu tenho fé no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Eu tenho fé no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. F é no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. F é no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Jesus colocou lá dentro e nada nesse mundo destrói, destrói, destrói. Eu tenho fé no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Muito bem. E agora, para encerrar, a gente vai cantar ela ainda mais rápido, porque além da fé crescer, ela vai explodir e pegar todo mundo da sua família, tá bom? Vamos lá! Eu tenho fé no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Eu tenho fé no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. F é no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. F é no meu coração, lá no fundo do meu coração. Pam, pam. Jesus colocou lá dentro,
Fala galera, tudo bem? Agora essa música que a gente vai cantar vai falar sobre Jesus, um homem que viveu aqui na Terra e que falava muito sobre fé em suas pregações. Ele não era esse super-herói de mentirinha não que passa só na TV, ele fez milagre de verdade, ele curou, ele transformou água em vinho, ele também multiplicou comida e até ressuscitou gente. Nossa, ele era muito poderoso. Só que ele só conseguia fazer as coisas se as pessoas acreditassem nele, se as pessoas tivessem fé. Por isso a gente vai cantar essa música e vai aprender e também lembrar umas coisas que Jesus fazia. E pedir para ele, para que ele aumente a nossa fé e que ele continue fazendo esses milagres nos nossos dias. Amém? Vamos lá? Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontrou em lugar nenhum. Super-herói de verdade é somente um. Fez o aleijado andar, também o cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Vamos cantar mais uma vez. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontrou em lugar nenhum. Super-herói de verdade é somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Olá crianças, olá família. Hoje a gente vai começar uma série de histórias chamada Uma Semente de Fé. Vão ser 7 dias de histórias, hoje vai ser a introdução e nas próximas 6 semanas a gente vai contar sobre vários personagens que se destacaram em relação à fé. E para a gente começar, nada mais importante de entender, afinal, o que é fé? De acordo com a Bíblia, lá em Hebreus 11, no versículo 1, fala que fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A gente pode comparar a fé com o vento. A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Também podemos acrescentar a definição de fé, que é acreditar, ter esperança, realmente confiar, perseverar que o melhor virá, independente das circunstâncias. A fé, como a gente canta em várias músicas, ela não é uma coisa física, a gente não consegue tocar, a gente não consegue comprar. Ela não pode ser, ela só pode ser vivida, experimentada. A Bíblia nos fala bastante sobre fé em algumas passagens. Vou falar alguma delas. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, fala que o justo viverá pela fé. Também no mesmo livro de Hebreus, só que agora no versículo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse capítulo de Hebreus, o capítulo 11, é um dos capítulos mais conhecidos que nos ensina sobre fé. E o título dele, ele é conhecido como Os Heróis da Fé. Então, nele, a gente fala sobre vários personagens ali da Bíblia que se destacaram por sua fé no sobrenatural e no impossível, por causa de Deus.
Crer e obedecer são atitudes fundamentais para um homem de fé, para um cristão de verdade. Então é fundamental que a gente tenha fé. E lá em Hebreus, ele destaca, eu vou destacar agora aqui um personagem chamado Abraão, que ele era considerado o pai da fé. Sabe por que ele recebeu esse nome? A gente vai falar mais no detalhe da história de Abraão daqui a algumas semanas, mas eu já vou dar um spoiler para vocês. Abraão, ele era um cara muito especial, um cara muito obediente. E ele foi conhecido por pai da fé por quê? Deus, numa prova de amor de Abraão, pediu para que ele sacrificasse o seu único filho, Isaque. Abraão demorou muito tempo para ter o filho, ele já era velho, ele já nem acreditava mais que ele ia ter filhos. Mas Deus fez isso com ele, deu Isaque, e teve um dia que Deus decidiu que Abraão deveria sacrificar o filho dele. Abraão, naquele momento, ele poderia dizer que não ia dar certo, que ele não ia fazer, porque ele esperou muito pelo filho, mas ele tinha a fé de que Deus ia fazer o sobrenatural ali naquele momento. Ele não sabia se Deus ia ressuscitar, se Deus ia mudar de ideia, ele não sabia, ele só confiou e foi até o local para sacrificar o seu único filho. Naquele momento, Deus interviu e pediu para que Abraão não fizesse isso, porque Deus já tinha entendido que o amor de Abraão por Deus estava acima do amor de seu filho. E ainda proveu um cabrito, um cordeirinho, para que eles realmente pudessem sacrificar e oferecer em holocausto a Deus. Toda essa história está lá em Gênesis, no capítulo 22. Um homem de fé, ele pode até duvidar, como de fato acontece. Mas a fé, ela não pode carregar dúvidas. Agora eu vou falar de 2 exemplos bem rápidos sobre pessoas que tiveram muita fé e pessoas que tiveram pouca fé. E engraçado que esses 2 exemplos estão no mesmo capítulo, lá em Mateus. Foram situações que se passaram com Jesus. A primeira delas foi com os discípulos. Os discípulos estavam no barco e começou uma grande tempestade. Eles ficaram muito assustados. Ai, meu Deus, a gente vai morrer. Enquanto isso, Jesus estava dormindo, tranquilão, de boa, lá no barco. E então, Jesus, ele acordou todo desesperado, todo desesperado não, né? Jesus acordou, viu que os discípulos estavam desesperados, pediu para a tempestade se acalmar com toda a calma do mundo e ainda repreendeu os discípulos, falando: poxa, discípulos, assim não dá, a fé de vocês está muito pequena. Deve uma tempestade, eu estou com vocês no barco e vocês estão achando que vocês vão morrer? Calma, vocês precisam confiar mais. Então esse foi o exemplo de fé, de pouca fé. Agora um exemplo de muita fé foi com um oficial romano. O oficial romano, né, ele não era nem da linhagem dos judeus ali, mas ele ouviu falar de Jesus e se encontrou com Jesus em um dado momento ali da história. E o que estava acontecendo? O servo dele, que ele gostava muito, que ajudava ele nas tarefas ali da casa dele, estava doente. Esse servo precisava de uma cura, precisava de uma transformação. Então esse oficial romano se encontrou com ele, com Jesus, e pediu para que Jesus intervisse. Jesus, por favor, cura o meu servo, eu preciso da sua ajuda. E Jesus já estava se prontificando para ir até o local. Mas o servo, o oficial romano, ele tinha tanta fé, ele acreditava tanto que ele falou: não, Jesus, não precisa ir. Com uma só palavra que o Senhor falar, eu creio que o meu servo será curado. A fé desse homem era tão grande que Jesus nem precisou ir lá nesse local. Jesus, naquele momento, falou uma palavra e aquele servo foi curado. E naquele dia, Jesus falou: eu nunca vi um homem com tamanha fé, porque só da minha palavra ser dita já fez com que o servo dele fosse curado. Incrível, né? Esse grande milagre. A fé, ela é um presente de Deus. Em Jesus, nós sabemos que o simples de coração consegue ter essa fé. Trata-se de uma confiança sincera, crendo que Deus é por nós e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39. A fé verdadeira gera em nós a paz que excede todo entendimento, como diz lá em Filipenses, nos traz segurança para a alma e nos ensina a viver em amor e sem medo, como está escrito lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 8, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem uma situação agora que vocês estão vendo aqui, né? Esse coisinho aqui, esse material. Ele é um grão de mostarda. E eu vou contar para vocês uma historinha. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí no detalhe para vocês. Certa vez os discípulos eles estavam frustrados. Havia uma situação em que eles não conseguiram curar um menino que estava com demônios.
Eles ficaram muito chateados, falaram, nossa, Jesus, a gente anda com você, a gente faz o que você faz, mas não dá certo, o que está acontecendo? Jesus os advertiu naquele momento, mais uma vez, né? Já não bastava a historinha do barco, agora de novo estavam com problemas. Ele falou que a fé deles era muito pequena e que eles precisavam, ao menos, ter uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Agora eu vou pedir uma ajuda aí dos câmeras, vamos ver se vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês, aqui tem o frasquinho, né? Mas eu coloquei aqui no papel uma sementinha de feijão comparada com o grão de mostarda. Tá bom essa altura? Se vocês podem ver, aqui eu coloquei 2 grãozinhos de mostarda. Eu acho que eu tenho que juntar uns 15 para dar o tamanho de um feijãozinho. Então, o que Jesus queria dizer? Muito obrigada. Jesus queria dizer que a nossa fé precisa de ser tão pequenininha e com a fé desse jeito a gente já ia conseguir mudar uma montanha de lugar. Nossa, isso está lá em Mateus, no capítulo 17. É interessante que ao falar sobre essa fé tão pequena que remove montanhas, Jesus ele falou que a gente precisa ter ela, né, desse tamanho, assim, crer nesse pequeno grão. Mas, na verdade, o que ele queria nos ensinar é que o poder, o sobrenatural, ele acontece quando a gente coloca a nossa fé em ação. Não tem a ver com o nosso esforço ou também com a nossa parte, muito pelo contrário, mas sim com os atributos de Deus. Então, quer dizer, a gente não tem que querer por nós mesmos, porque eu oro todo dia, porque eu leio a Bíblia e aí minha fé vai ser maior. Não, é porque em Deus é porque Deus ele pode fazer o impossível, ele criou os céus e a terra, ele abriu um mar, ele deu poder para o seu filho curar, libertar e salvar, assim como a gente leu aqui durante a lição. Então, crianças, não esqueçam, tenham essa fé do tamanho do grãozinho de mostarda que Jesus nos ensinou e vocês vão conseguir mover montanhas. Então, hoje, agora, a gente chega no final dessa primeira introdução aí, falando sobre fé. Como eu disse, vai ser uma série chamada Uma Semente de Fé. E nesse momento, por que a gente decidiu falar sobre fé? Porque a gente está vivendo, né? Todo mundo já sabe. Faz 1 ano e meio que a gente está vivendo com essa pandemia. E às vezes os dias não são fáceis. Fala que a escola vai voltar, depois fala que não vai, eu tenho que conviver com meus irmãos, aí é o pai que quer trabalhar, e acontece tudo. Então a gente pode ficar, às vezes, nervoso ou chateado, triste porque a gente não queria viver nessa situação. Mas uma coisa eu te falo, vamos crer em Deus, vamos ter fé de que as coisas vão melhorar e que daqui a pouco a gente vai poder voltar a brincar com os nossos amiguinhos, a ir para a escola e a fazer tudo o que a gente gosta de fazer, tá bom? 1, 2,